Fala galera, tudo tranquilo? Bom, eu espero que sim. Estamos iniciando mais um vídeo para o nosso canal Exatas com Eugênio. Aqui quem fala é o professor Eugênio e no vídeo de hoje a gente vai dar sequência com o nosso quadro Eugênio Resolve, que é aquele quadro onde eu reviso com vocês os principais tópicos que caem na prova do PISM por meio da resolução de questões de provas anteriores. Seguinte galera, no vídeo de hoje a gente vai dar sequência com o estudo da física do PISM 3 com a parte de eletromagnetismo. Dessa forma a gente vai encerrar o estudo da eletricidade para o PISM 3, visto que a gente já trabalhou com eletrostática, eletrodinâmica e agora eletromagnetismo. Seguinte galera, eu vou seguir a mesma métrica que eu venho seguindo para as aulas anteriores. Vou resolver com vocês questões sobre o tópico da aula. Além disso, vou fazer uma revisão teórica breve para que ninguém fique perdido no decorrer da aula, beleza? Bom, agora sem mais delongas, vamos iniciar a nossa aula. Galera, conforme havia prometido, vou fazer uma revisão teórica breve dos principais tópicos de eletromagnetismo. Acredito que com essa revisão breve vocês vão conseguir entender com mais facilidade a resolução das questões, beleza? Então, vamos lá. Galera, quando a gente pensa em eletromagnetismo, a gente está pensando basicamente na parte da eletricidade que está relacionada com o magnetismo, que é uma área específica da física, que tem como foco de estudo os ímãs. Beleza? E quando a gente pensa no ímã, a gente tem que ficar atento com o seguinte: o ímã ele é um compartimento que apresenta duas polaridades, dois polos, o chamado polo norte e o chamado polo sul. Beleza? E o magnetismo, além de ter como foco de estudo os ímãs, ele apresenta dois princípios fundamentais a respeito dos ímãs. O primeiro princípio está relacionado com a inseparabilidade dos polos magnéticos. O segundo princípio está relacionado com a interação entre os polos magnéticos. Então, o que diz o primeiro princípio? O primeiro princípio diz basicamente que esses dois polos aqui, ó, polo norte e polo sul, são inseparáveis. Então, por exemplo, se você tenta quebrar um ímã ao meio, você não vai ter duas metades de ímã. Você vai ter dois novos ímãs sendo formados. Sério isso, gente? Sério. Então, se você pegar um ímã, cortar ele ao meio, por exemplo, você não vai ter uma metade com a parte norte e uma outra metade com a parte sul. Vai ser formada uma nova parte sul aqui e uma nova parte norte aqui. Essa que é a ideia do primeiro princípio do magnetismo, né? Os polos magnéticos eles são inseparáveis, beleza? Então basicamente essa que é a ideia. Se você corta o ímã ao meio, você não vai gerar duas metades, você vai gerar dois novos ímãs. O segundo princípio diz respeito com a interação entre os polos magnéticos. E é bem similar ao que acontece, por exemplo, para atração de cargas e repulsão de cargas. Quando a gente tem cargas de sinais iguais, as cargas se repelem. Quando a gente tem cargas de sinais opostos, elas vão se atrair. O mesmo vai valer para os ímãs. Se a gente tem polaridades iguais, os ímãs eles vão se repelir, ou seja, vão se afastar. Se a gente tem polaridades opostas, os ímãs vão se atrair. Basicamente essa que vai ser a ideia para os ímãs também. Então se você pega polo norte de um ímã, bota perto de polo norte de outro ímã, esses ímãs vão se afastar. Se você pega polo norte de um ímã, bota perto de polo sul de um outro ímã, esses ímãs vão se atrair. Beleza? Seguinte galera, um ímã ele pode gerar uma coisa chamada campo magnético, que vai ser uma das coisas que a gente mais vai ver aqui na parte de eletromag. Beleza? Então, qual que é a ideia? O campo magnético ele pode ser gerado por ímã, pode ser gerado por espira, pode ser gerado por fio, enfim. Qual que é a ideia do campo magnético? O campo magnético vai ser um vetor, assim como o campo elétrico, representado pela letra B. Beleza? Essas linhas aqui em rosa são chamadas linhas de indução do campo magnético. Tá? Então, se um exercício perguntar o que são essas linhas, você vai falar que são as linhas de indução eletromagnética. E esse vetor aqui, o vetor B, é o vetor indução magnética. Tá? É o vetor campo magnético. Tá? Indução magnética é um nome um pouco mais formal. Beleza? Agora, galera, uma representação bem importante que vocês têm que ter em mente aqui, a ideia de campo magnético uniforme. O campo magnético uniforme, galera, é basicamente aquele campo que apresenta o mesmo modo, mesma direção e mesmo sentido em qualquer ponto do meio. Beleza? Essa que é a ideia básica de campo magnético uniforme. Ele tem uma representação bem peculiar. Pelo fato dele ser um vetor, ele pode estar entrando ou saindo do plano do papel. Aí, Eugênio, você não está usando papel. Do plano da lousa aqui no caso, mas eu estou falando papel porque na hora da prova você vai ter lá um papel. Beleza? Então, olha só, como é que eu vou representar o campo magnético uniforme? Posso representar de duas formas. Se o campo estiver entrando, ou seja, se ele estiver apontado para o plano do papel, a gente vai ter esse xizinho. Se ele estiver saindo, a gente vai ter essas bolinhas. Qual que é a analogia que eu gosto de usar com os meus alunos para que eles não esqueçam? Eu acho bizu vocês pensarem o seguinte, que o campo magnético, o vetor de indução magnética é uma flecha. Se você tem um xizinho aqui, significa que a flecha está entrando. Se você tem a bolinha, significa que a flecha está saindo. É um ótimo bizu para você decorar. Tá? E por que você tem que decorar isso? Porque algumas questões vão pedir para você calcular, por exemplo, o campo magnético resultante. Se tiver mais de um campo magnético,
né? Se tiver mais de um vetor em indução magnética, você vai ter que determinar o resultante entre eles. E vai ser, no caso, uma soma vetorial, beleza? Então você tem que ficar atento quando está entrando e quando está saindo, beleza? Show de bola? Galera, conforme eu falei, o campo magnético ele pode ser gerado por vários elementos diferentes. Pode ser gerado por ímã, mas também pode ser gerado por um fio chamado de fio retilíneo, tá? E existe um bizu para determinar o sentido da corrente e o sentido do campo magnético, do vetor de indução magnética. Simples, olha só, se a gente tiver um fio, a gente vai imaginar que esse fio está sobre a nossa mão, vai levantar o dedão em relação ao fio. O sentido do dedão é o sentido da corrente elétrica. O sentido dos outros 4 dedos é o sentido do vetor magnético, beleza? Tem que decorar isso, gente? Tem. Vai te facilitar muito na hora de interpretar exercícios, tá bom? Para você calcular o módulo desse campo magnético gerado por fio, vai ser μ0I dividido por 2πr. Esse μ, galera, é basicamente uma constante de permeabilidade, tá? Eu tenho que decorar isso, gente? Não. Os exercícios vão fornecer essa constante para você. Tá um pouco difícil de visualizar, é o μ, tá? É uma letra grega, beleza? Espira circular, galera, também pode gerar o chamado campo magnético. E o que seria uma espira circular? É basicamente um círculo que tem uma certa abertura. Isso aqui é uma espira, tá? E a espira, ela, diferente do fio, por exemplo, ela vai ter uma coisa chamada polaridade, assim como o ímã, gente. Sim. Olha só, se a gente tiver uma corrente no sentido anti-horário, a gente vai ter, no caso, essa espira funcionando como polo norte. Se a gente tiver uma corrente no sentido horário, essa espira vai funcionar como polo sul. Porque eu tenho que diferenciar polo sul de polo norte, gente, para espira. Porque você tem que saber se essas duas espiras vão estar se atraindo, vão estar se repelindo. Pode acontecer dele colocar duas espiras e perguntar se as espiras se atraem, se elas se repelem, enfim. Você tem que ficar atento com isso. Beleza? E aqui estão duas representações do campo, no caso aqui, saindo e aqui entrando. Beleza? Agora, galera, existe uma coisa também chamada solenoide, que é basicamente o que parece uma mola, né? E a solenoide tem a mesma ideia da espira, então não vou nem repetir, tá? Para calcular aqui o campo para a espira vai ser basicamente o μ0I dividido por 2R, só não vai ter o π aqui, é muito parecida a fórmula, tá? Para a solenoide é um pouquinho diferente. A solenoide ela é composta por várias espiras em conjunto, beleza? Então, para calcular o campo magnético aqui no caso, vai ser μ0NI dividido por L, onde L é o comprimento da solenoide e esse N é o número de espiras, tá? Porque várias espiras dessas em conjunto geram o que a gente chama de solenoide, que é essa mola gigantesca aqui. E tem um bizu bem importante. Você pode determinar o sentido do vetor campo magnético a partir da solenoide, simplesmente fechando a mão e metendo o dedão, igual aqui, beleza? Então, ó, esse sentido aqui é o sentido do campo magnético, tá? O dedão vai ser o sentido do campo magnético para a solenoide. E a corrente, ó, vai acompanhar, ó, os outros 4 dedos. Então, por isso que a corrente aqui no caso é nesse sentido aqui em rosa, tá bom? Beleza? Agora vamos falar um pouquinho sobre força magnética. Galera, quando a gente pensa em força magnética, existem 3 formas para calcular a força magnética. Existe força magnética sobre cargas elétricas, cuja fórmula é essa aqui, tá? QVB seno θ, onde θ é o ângulo entre o vetor velocidade e o vetor campo magnético. Existe a força magnética sobre correntes elétricas, ou chamada π seno θ, beleza? E também existe a chamada força magnética entre 2 condutores, que é o chamado μ0 e 1 e 2 L dividido por 2πr. No caso, galera, geralmente esses condutores vão ser fios e pode ocorrer uma atração ou uma repulsão desses condutores. Como eu vou saber, Eugênio? Se as correntes dos condutores têm o mesmo sentido, a gente vai ter atração desses condutores. Então a gente vai ter força magnética de atração. Agora, se as correntes possuem sentidos opostos, a gente vai ter repulsão desses condutores, beleza? Então trouxe um esqueminha bem prático para vocês visualizarem, beleza? Agora, galera, estamos quase no finalzinho já. Vamos falar um pouquinho sobre, basicamente, regra da mão esquerda, também chamada de regra de Fleming, tá? Existe, galera, uma convenção entre o vetor força magnética, o vetor campo magnético e o vetor velocidade. Tem que saber isso aqui, gente? Tem. Tá vendo essa mãozinha que eu desenhei aqui? Vou dar um zoom nela para você conseguir visualizar. Essa aqui é a chamada regra da mão esquerda. Sempre que você tiver o vetor velocidade, o vetor campo magnético e o vetor força, e quiser saber o sentido de cada um deles a partir de um único vetor, basta você pensar nessa regrinha, tá? E você pode fazer a mão esquerda ou em cima da mesa lá na hora da prova, ou desenhando no papel.
Basta você lembrar essa orientação aqui que vai facilitar bastante nos seus exercícios, tá? Tem uma questão do PISM de 2018 que a gente vai resolver, inclusive, usando essa ideia, tá? Então é importante você saber isso. Galera, agora para encerrar, vamos falar um pouquinho sobre indução eletromagnética, lei de Lenz e lei de Faraday, beleza? Bom, quando a gente pensa em indução magnética, eletromagnética, né? Na chamada ideia de corrente induzida, a gente vai trabalhar com uma coisa chamada lei de Lenz. Mas para entender a lei de Lenz, a gente tem que entender uma coisa chamada fluxo magnético. Fluxo magnético é dado por Bá cosseno θ, onde B é o módulo do vetor campo magnético, A é a área e cosseno θ é o ângulo entre a área e o vetor campo magnético, beleza? Superfície, no caso, né? E qual que é a ideia? A variação desse fluxo vai gerar uma coisa chamada corrente induzida. E essa corrente induzida, por consequência, vai gerar uma outra coisa chamada força eletromotriz induzida. Se vocês lembrarem lá da eletrodinâmica, corrente é dada basicamente por força eletromotriz dividida por resistência equivalente. Você concorda comigo que a partir do momento que você tem uma corrente induzida e você multiplica por uma certa resistência, você vai ter também uma força eletromotriz induzida, por consequência? Então, basicamente, essa que é a ideia. Sempre que a gente for pensar em corrente induzida, a gente vai estar pensando em lei de Lenz. Quando a gente for pensar em força eletromotriz induzida, a gente vai estar trabalhando com a chamada lei de Faraday, beleza? E como é que a gente calcula a lei de Faraday? A lei de Faraday, né, ela vai determinar para a gente a força eletromotriz induzida, que vai ser dada por menos a variação do fluxo dividido pelo tempo. Mas, gente, como assim menos a variação? Galera, isso aqui é para determinar se a força eletromotriz vai ser positiva ou negativa. Geralmente os exercícios eles pedem o módulo da força eletromotriz. Aí você vai ter que utilizar uma outra fórmula, que no caso é essa aqui, né? Como é módulo, não pode ser negativo, tá? Então a gente vai ter que usar essa fórmula aqui. Sempre que uma questão pedir o módulo ou o valor da força eletromotriz, aí você vai ter que usar essa fórmula aqui, tá? Para garantir que vai ser positivo, beleza? Galera, para a gente encerrar aqui agora, uma observação que eu não cheguei a fazer. Uma coisa muito falada também em questões de eletromagnetismo é a questão dos transformadores. Transformadores são elementos do circuito cujo funcionamento é explicado pela indução magnética, beleza? Então, se alguma questão perguntar acerca de transformadores, saibam que tem relação com o eletromagnetismo, tá? Agora, os elementos de eletrodinâmica, como por exemplo resistores, geradores, baterias, enfim, todos esses elementos não estão relacionados com o eletromagnetismo, beleza? São relacionados com a parte de eletrodinâmica. Beleza? Por que eu tô falando isso? Porque eu já vi que é uma questão assim no PISM e eu não quero que vocês fiquem caindo em pegadinha acerca disso, beleza? Galera, agora sim a gente pode dar sequência. Se você quiser ir bater o seu print, ó, pausa aí um pouquinho, bate seu print, tá? Vou dar uma deslocada aqui, ó, um pouquinho mais devagar. Se você quiser bater o seu print, bate seu print, porque a gente vai iniciar a resolução das questões, beleza? Então, simbora, galera. Primeira questão, no PISM de 2003, ela diz o seguinte pra gente, ó. Um feixe de elétrons que se propaga na direção horizontal x pode ser desviado por um campo elétrico E e um campo magnético B, ambos constantes, definidos conforme a figura ao lado. Pode-se afirmar que a direção e o sentido das forças elétrica e magnéticas serão respectivamente... Galera, olha só. A primeira informação que a gente tem que ficar atento nessa questão é isso aqui, ó, um feixe de elétrons. Você concorda comigo que elétron é basicamente um exemplo de carga negativa? Verdade, né, Eugênio? É verdade. Então, carga negativa. E outra coisa que a gente tem que ficar atento, essa questão dos eixos. Ó, eixo Y, eixo Z e eixo X. Olha só, o eixo Y continua sendo o eixo vertical, eixo X continua sendo o eixo horizontal e o eixo Z é aquele eixo inclinado, beleza? É o que representa a terceira dimensão, tá bom? E olha só, galera, eu vou ter que redesenhar essa carga aqui, né? Porque está bem pequenininho ali o desenho, tá? E olha só, o vetor campo elétrico ele está nesse sentido aqui, ó, tá no sentido positivo da direção Z. Presta atenção, galera, uma coisa que vocês não podem esquecer, isso aí é conteúdo básico. Olha só, o sentido da seta é o sentido positivo da direção. Então esse sentido aqui é o sentido positivo da direção Z, esse sentido é o sentido positivo da direção X, e esse sentido é o sentido positivo da direção Z. Galera, não sei se vocês lembram lá da aula de eletrostática, mas sempre que uma carga ela for negativa, a força elétrica e o vetor campo elétrico vão apresentar a mesma direção, no entanto, sentidos opostos. Então, a força elétrica ela vai estar na mesma direção do campo elétrico, no entanto, vai ter sentido oposto. Dito isso, eu já sei que a força elétrica vai estar na direção Z. Com isso, todas as alternativas que dizem algo contra isso eu já elimino.
Então a letra A fala que fica na direção Y, a letra C fala que é na direção Y também, e a D também na direção X, beleza? Bom, agora qual que é a ideia? Se a gente reparar bem, o vetor campo elétrico está no sentido positivo da direção Z, né, do eixo Z. Agora, o vetor força elétrica ele vai estar no sentido negativo da direção Z, né? Porque olha só, está no sentido oposto ao do vetor campo elétrico. Então, a gente elimina, por exemplo, aqui também a chamada letra B, porque fala que o vetor força elétrica está no sentido positivo, quando na verdade está no sentido negativo. Dito isso, galera, por eliminação a gente chega na letra E como resposta. Beleza? A gente poderia pensar também no vetor força magnética, pela regra da mão esquerda, e a gente chegaria na mesma resposta. Só que não é, eu acho que fazendo por carga elétrica seria mais rápido, beleza? Mas se você quisesse fazer por regra da mão esquerda também daria certo, beleza? Próxima questão, PISM 2004, diz o seguinte pra gente, ó. Uma partícula carregada com carga Q0 e velocidade de módulo constante penetra numa região do espaço onde existe somente um campo magnético uniforme de módulo constante B, de tal forma que o vetor velocidade V0 é perpendicular ao vetor B. Essa informação é extremamente importante. Então, a partir do momento que a questão fala que o vetor velocidade é perpendicular ao vetor campo magnético, a gente já sabe que o ângulo entre eles vai ser um ângulo de 90 graus. Dito isso, galera, quando a gente for fazer lá o cálculo da força magnética, como a gente sabe, é QVB seno θ, né? Então, força magnética, eu nem vou precisar colocar o seno θ, porque, Eugênio, seno de 91. Galera, eu acho muito importante vocês saberem seno e cosseno dos arcos de eixo, pelo menos, 90, 180, 360, 270. Eu acho que é extremamente importante vocês saberem, beleza? Então, esse vai ser o módulo da força magnética para essa questão, beleza? Tudo que for diferente disso eu já posso eliminar. Então, eu já posso eliminar, por exemplo, a letra C, que fala que o módulo da força é 0. Essa aqui também fala que o módulo da força é 0. Beleza? Agora, galera, todas as outras alternativas falam sobre trabalho de uma força. Vamos lembrar, trabalho de uma força é dado basicamente pela força multiplicada pelo vetor de deslocamento multiplicada pelo cosseno do ângulo formado. Isso aqui é um conceito lá do PISM 1, né? Onde esse ângulo formado vai ser o ângulo entre vetor velocidade e vetor força. Beleza? Tranquilo. Galera, olha só. Nesse caso aqui em específico, se a gente for pensar na regra da mão esquerda, a gente vai notar que pela regra da mão esquerda, a força vai ser perpendicular ao vetor indução magnética. Tá? Então, esses dois vetores, o ângulo entre eles vai ser 90 graus. Tá, gente, mas o que isso vai implicar? Olha só, o vetor velocidade ele apresenta a mesma direção e mesmo sentido do vetor deslocamento. Dito isso, galera, o que vai acontecer? A questão fala que o vetor velocidade é perpendicular ao vetor indução magnética. E ele também vai, logo o vetor deslocamento também vai ser perpendicular ao vetor indução magnética, porque eles têm a mesma direção, mesmo sentido. E o vetor deslocamento, por ser perpendicular ao vetor indução magnética, vai acabar sendo perpendicular também ao vetor força magnética. O que isso implica? Esse θ é o ângulo entre a força magnética e o vetor deslocamento. Com isso, vai ser o cosseno de 90 aqui. E o cosseno de 90, galera, é 0. Dito isso, o trabalho para essa situação aqui vai ser 0 joule. Ou seja, o trabalho vai ser nulo. Tá bom? Então, a partir disso, a gente elimina, por exemplo, a letra E, que fala que a força vai ser igual ao trabalho. Não tem como. Né? E a gente elimina também a letra A, que fala que o trabalho é diferente de 0. Ficamos com a letra B, que faz o seguinte para a gente. Ó, o módulo da força magnética aplicada à partícula é F é igual a QVB e o trabalho é sempre 0. Sim, vai ser sempre 0 porque nessa situação específica a gente vai ter tanto o vetor de deslocamento quanto a velocidade perpendiculares ao vetor força. Com isso a gente vai ter o trabalho nulo. Beleza? Show! Agora uma questão bem direitinha, galera. A questão PIS 2005 diz o seguinte, ó. O fenômeno de indução eletromagnética é essencial para explicar o funcionamento de transformadores. Essa aqui é bem direta. Conforme eu falei para vocês, eles costumam colocar transformadores juntos de outros elementos de circuitos, né? Então todos esses outros elementos estão relacionados com eletromagnetismo, na verdade com eletrodinâmica, tá? Só os transformadores são relacionados com eletromagnetismo, para ser mais exato, com a parte de indução eletromagnética, beleza? Então tá resolvido aí mais uma questão, tá? Fica atento com isso aí. Próxima questão, galera. Diz o seguinte, a figura abaixo mostra duas espiras de fios condutores colocadas lado a lado, no mesmo plano. Quando se fecha a chave S, na espira da esquerda começa a circular uma corrente elétrica de sentido anti-horário, beleza? Então, fechou-se essa chave aqui. Com isso, a gente vai ter uma corrente aqui, ó, percorrendo nesse sentido aqui, ó. A
gente vai ter mais ou menos isso aqui. Beleza? Então no sentido anti-horário. Beleza. E qual que é a ideia, galera? A questão ela fala que é o seguinte, ó. No instante em que se fecha a chave S, de acordo com a lei de Faraday-Lenz, galera, a partir do momento que fala de lei de Faraday e lei de Lenz, a gente já pode pensar no seguinte: força eletromotriz induzida e corrente induzida. Qual que é a ideia, galera? A partir do momento que está passando corrente nessa espira aqui da esquerda, essa corrente que está passando aqui, essa energia que está sendo gerada a partir dessa fonte de tensão aqui, vai influenciar na espira da direita. Vai, Eugênio? Vai. E olha só, essa espira da direita aqui, ela não tem nenhuma fonte de tensão. Logo, não tem nenhuma energia sendo fornecida aqui naturalmente, a não ser que a gente ligue esse circuito aqui, né, ligue essa chave e a gente induza uma formação de corrente nessa outra espira. E qual que vai ser a ideia? A partir do momento que você induz a formação de corrente em uma outra espira, o que vai acontecer? A corrente induzida ela vai ter sentido oposto à corrente original do objeto que a induziu. Beleza? Então olha só. Essa primeira espira, a espira da esquerda, ela influenciou a espira da direita. Logo, o comportamento da espira da direita vai ser o oposto ao da espira da esquerda. Enquanto uma corrente vai estar no sentido anti-horário, a outra vai estar no sentido horário. Beleza? Essa corrente aqui vai ser a corrente que a gente chama de corrente induzida. Tá? Então, I induzida. Tá? Beleza? A partir do momento que você abre o circuito, essa corrente some. Tranquilo? Beleza? Vamos lá. A letra A fala que aparece um acúmulo de cargas na extremidade inferior. Não tem nada a ver com acúmulo de cargas. Letra B. Aparece uma corrente elétrica induzida na espira da direita no sentido horário. Perfeito. O gabarito está aqui. Tá? As demais não estão certas. Dito isso, né? Bom, basicamente é isso, galera. A letra C fala que o campo magnético não interfere na espira da direita. Está errado. A letra D fala que tem a formação de uma corrente induzida, no entanto, fala que o sentido da corrente é o mesmo, né? Anti-horário. Não, galera. Guardem assim. Se você tem um objeto induzindo o outro a ter corrente, o objeto que passou a ter corrente vai ter uma corrente com sentido contrário ao objeto original. Beleza? Se você guardar assim, você não vai errar mais lá nas questões. Beleza? Próxima questão, Cronopismo de 2005 também. Ela diz o seguinte pra gente, ó. Um filtro de velocidade é um dispositivo que utiliza um campo elétrico uniforme e perpendicular ao campo magnético uniforme para selecionar partículas carregadas com determinadas velocidades. A figura abaixo mostra uma região do espaço em vácuo entre as placas planas e paralelas de um capacitor. Perpendicular ao campo produzido pelas placas está o campo magnético uniforme. Beleza. Uma partícula positiva Q move-se na direção Z, com velocidade constante, conforme a figura. Aí a questão pede para a gente representar o vetor força elétrica e o vetor força magnética que atua na partícula. Então olha só, galera, essas duas placas aqui, ó, essa placa de carga positiva e essa placa de carga negativa, elas vão fornecer o que a gente chama de campo elétrico uniforme, né? Sempre que você tiver duas placas paralelas de sinais opostos, a gente vai ter formação de um campo elétrico uniforme. Tá? E qual vai ser o sentido do campo? O campo ele sempre vai apontar para a região negativa. Dito isso, galera, olha só. A gente tem várias setas apontando aqui para a parte negativa aqui, né? Então, esse vetor aqui vai ser para a gente o vetor campo elétrico. Tá? Então, esse vai ser o vetor campo elétrico. E olha só, galera, essa carga aqui não é uma carga positiva. A partir do momento que ela é uma carga positiva, o que vai acontecer? O vetor força elétrica e o vetor campo elétrico vão apresentar a mesma direção e o mesmo sentido. Então, eu já sei que a força elétrica está para cá. Tá? Eu não sei nada acerca da força magnética ainda, mas eu sei que a força elétrica está para cá. Tá? E se eu quiser determinar a força elétrica em função do campo elétrico, eu posso escrever assim: campo elétrico é igual força elétrica sobre carga de prova. Se eu quiser escrever um em função do outro, basta eu passar essa carga que está dividindo multiplicando. Então a força elétrica é a carga elétrica de prova multiplicada pelo campo elétrico. Então posso escrever como sendo Q vezes Z. E olha só, galera, aqui eu vou ter que lembrar com vocês o conceito do PISM 1. A questão fala pra gente que o objeto está se movendo com velocidade constante. Vocês concordam comigo que se a velocidade é constante, a aceleração vai ser nula? Beleza. Se a aceleração é nula, pela segunda lei de Newton, vamos lembrar, força resultante não é massa vezes aceleração? Pô, Eugênio, verdade. Se a aceleração é nula, a força resultante vai ser nula, não, Eugênio? Sim. Então, força resultante nula, vale zero.
Dito isso, quais são as forças que agem sobre esse corpo? Bom, a questão não fala sobre massa, então provavelmente a massa dessa carga é desprezível. Então, as únicas forças que agem sobre esse corpo são, no caso, força elétrica e força magnética. E para a força resultante ser zero, a força magnética vai ter que se anular com a força elétrica. Então, a única forma disso acontecer, visto que a força elétrica está apontando para baixo, é a força magnética apontando para cima. É a única forma disso acontecer. Beleza? E qual que é a ideia? A questão já falou aqui que o ângulo entre o vetor velocidade e o vetor campo magnético é um ângulo de 90. Então, seno de 90 é 1, tá? Então vai ser aqui. Tá? Então aqui, ó, força magnética. Tá? Para calcular a força magnética aqui vai ser basicamente QVB. Então, QVB. Eu não preciso colocar seno θ ali porque o seno de 90 é 1. Beleza? Tranquilo? Show. Letra B, galera. A letra B pergunta pra gente o seguinte, ó, tá perguntando qual vai ser a velocidade que a partícula vai ter que ter para não ser desviada. Para a partícula não ser desviada, ela vai ter que manter o seu movimento da mesma forma que está. Ou seja, o movimento ele vai ter que permanecer uniforme, ou seja, não pode ter alteração na velocidade. Para não ter alteração na velocidade, tem que continuar em equilíbrio. Olha só, galera, existem dois tipos de equilíbrio. Existe o chamado equilíbrio estático e o chamado equilíbrio dinâmico. E sempre que a gente for pensar em equilíbrio, a força resultante vai ser zero. Tá? Só que no equilíbrio estático, o objeto ele permanece em repouso, fica parado. No equilíbrio dinâmico, o corpo permanece em movimento uniforme. Beleza? Então isso aqui é uma situação de equilíbrio dinâmico. Tá? Então sempre que uma questão falar sobre equilíbrio estático, o corpo está parado. Equilíbrio dinâmico significa que o corpo está se movimentando com velocidade constante. Então, para esse corpo continuar se movimentando de forma uniforme, a gente vai ter que continuar tendo força resultante zero. Com isso, as forças vão ter que continuar sendo iguais. Então, para isso, eu vou ter que igualar aqui as duas forças. Tá? Então, QE igual a QVB. Eu quero saber o valor de velocidade que vai fazer com que o movimento não se altere. Então, eu vou simplificar essa carga com essa carga e vou escrever aqui o seguinte, que a velocidade vai ser igual ao seguinte, ó, esse vetor campo magnético está multiplicando, passa dividindo, vai ser igual a E dividido por B. Tá? Então, o módulo da divisão desses vetores aqui vai representar para a gente o valor da velocidade. Eugênio, quanto vale a velocidade? Não há como saber. Porque a questão não falou pra gente quanto vale o vetor campo elétrico nem o vetor campo magnético. Você poderia deixar assim que estaria correta. Beleza? Galera, próxima questão agora, uma questão do PISM de 2014. Uma questão aí que trabalha com a ideia de variação do fluxo magnético, né? Lei de Lenz. Né? Lei de Lenz, na verdade lei de Faraday. Tá? Galera, antes de eu resolver essa questão, só vou tomar uma água aqui que minha garganta tá bem seca. Né? Quase 30 minutos falando, vou ter que tomar uma aguinha aqui para dar uma refrescada na garganta, beleza? Eu já volto. Beleza, galera, já tomei minha água, tá? Só vou dar uma apagada aqui nesse espaço que está sendo ocupado aqui à toa, né? Porque eu acredito que você já tenha batido o print. Se você não bateu o print, cara, volta lá no início da aula, enquanto eu estava explicando, bate o print lá, tá? Eu não vou ficar parando aqui pra gente não perder tempo, o vídeo não ficar muito longo, tá? Vamos lá. Diz o seguinte a questão, ó. Niltinho observa em uma praia do Rio Paraibuna um senhor utilizando um sistema de detecção de metais. Chegando à sua casa, ele pesquisou sobre o tema e descobriu que seu princípio de funcionamento é baseado na lei de indução de Faraday, conforme eu havia falado. Né? A força eletromotriz induzida por um fluxo de campo magnético variado atravessando uma espira gera corrente elétrica. Assim, sempre que o detector se aproximar de um objeto metálico, o campo magnético do detector será alterado e, consequentemente, modificará a corrente que passa pela espira. Newton descobriu que alguns modelos são fabricados com espiras de cobre com 6 cm de raio. E se o campo magnético sofre uma variação de 1 vezes 10 elevado a menos 2 Tesla em 2 vezes 10 elevado a menos 2 segundos. Galera, uma observação importante aqui. Eu esqueci de me atentar a explicar para vocês qual é a unidade de campo magnético. Unidade de campo magnético é esse T maiúsculo aqui. Tá? T maiúsculo é o chamado Tesla. Vou até escrever para vocês aqui. É o chamado Tesla. Beleza? Bom, basicamente a gente tem que determinar a força eletromotriz induzida. Né? Para isso a gente vai ter que lembrar da lei de Faraday. Né? Então eu vou colocar essa fórmula aqui em cima. Tá? Então pela lei de Faraday vai ser menos a variação do fluxo dividido pelo tempo aqui. Só que nesse caso a gente quer determinar a força eletromotriz, o valor em si. Quando é o valor em si, é o módulo. Então vou ter que usar outra fórmula, tá? que eu expliquei para vocês. Como eu quero a força eletromotriz induzida, esse valor aí não pode ser negativo não. Né?
não quero que ele, essa questão específica não quer o valor negativo, ela quer o módulo do valor, tá? Tanto que se você for olhar lá o gabarito dessa questão, tá valor positivo, tá? Então só faltou eles colocarem aqui módulo, né? Mas era para você interpretar que era módulo, tá? Então vamos lá. Agora, olha só, qual vai ser a ideia? O fluxo magnético, conforme eu já falei, é dado por bar cosseno θ. Só que esse θ aqui no caso vai ser 0, cosseno de 0 é 1, tá? A variação do fluxo, olha só, variação do fluxo, se a gente for para pensar, a área é constante, né? Porque no caso a área ela depende só do raio, né? E o raio não vai se alterar. Você pode variar a corrente, pode variar o campo magnético, mas o raio não vai variar, né? A gente não está trabalhando com uma questão de dilatação. Então a variação do fluxo é, na verdade, se a gente for para pensar, é a variação do vetor campo magnético multiplicado pela área. Porque a área ela permanece constante, tá? A área não se altera, beleza? E olha só, algumas observações que a gente tem que fazer aqui. Algumas coisas que não estão no sistema internacional. Por exemplo, o raio da espira, ele não está no sistema internacional. O raio, ele está em centímetros, temos que passar para metro. Se a gente está em centímetro e quer passar para metro, basta dividir por 100. E dividir por 100, galera, é o mesmo que multiplicar por 10 elevado na menos 2. Então, aqui está o raio agora em metros. Por que eu estou colocando o raio em metros? Porque a gente vai precisar dessa informação em metros para fazer a conta depois. A questão já falou para a gente que a variação do fluxo, na verdade a variação do campo magnético foi de 1 vezes 10 elevado a menos 2 Tesla. Então essa é a variação do campo magnético. E a área, Eugênio? A área vai ser a área de um círculo, tá? A área do círculo, como a gente já sabe, é πr ao quadrado. E a questão, lá no início da prova, né, no início das provas do PISM 3, né, se tiver que considerar algum valor para π e tal, eles botam no início da prova. A questão mandou considerar que o valor de π é 3, tá? Então vai ser π, que a questão mandou considerar que é 3, πr ao quadrado. Ou seja, esse valor aí para o raio, 6 vezes 10 elevado a menos 2 ao quadrado. Isso aí vai ser a variação do fluxo que a gente está procurando, tá? Deixa eu só botar um pouquinho para o lado aqui. Né? Agora vamos lá. Vai ficar 1 vezes 10 elevado a menos 2 multiplicado por 3, né? O 6 ao quadrado é 36, 36 aqui vai ficar 10 elevado a menos 4. O tempo, galera, o tempo gasto aí é 2 vezes 10 elevado a menos 2 aqui. Eu posso simplificar esse 10 elevado a menos 2 com esse 10 elevado a menos 2, né? Posso simplificar esse 36 com esse 2, divido por 2 aqui dá 1, aqui dá 18. Então, isso aqui vai ficar 54 vezes 10 elevado a menos 4 volt. Posso deixar assim, Eugênio? Poder até pode, mas quando a gente pensa em notação científica, é de 1 a 9. Então, eu tenho que escrever esse número de uma outra forma, de tal forma que não fique maior que 9. Então, eu posso escrever 5,4 vezes 10 elevado na menos 3 volt. Beleza? E alguns exercícios costumam substituir esse 10 elevado a menos 3 por mzinho minúsculo, que é um milli. Tá? Então poderia aparecer também numa questão assim, ó, milivolt. Beleza? Tranquilo? Então, lá na aula de eletrodinâmica, eu falei um pouco sobre esses múltiplos aí. E eu acho muito interessante você saber esses múltiplos de cabeça, porque vai facilitar bastante lá na hora das provas. Beleza? Algumas questões não vão te fornecer esse valor de m sendo 10 elevado a menos 3, não, tá? Algumas questões pode fornecer? Pode. Mas eu acho interessante você saber isso aí de cabeça. Beleza? Agora vamos lá. A letra B pede para a gente calcular a corrente que passa pela bobina, considerando que a resistência elétrica é de 3,5 kΩ. Aí, olha só, outro múltiplo que eu quero que vocês saibam. Esse casinho minúsculo significa 10 elevado ao cubo, ou seja, 1000. Então, corrente a gente sabe que é força eletromotriz dividido por resistência equivalente, né? Lá na aula de eletrodinâmica eu detalhei melhor isso aí, tá? Se você tiver com dificuldade na parte de circuitos, dá uma olhadinha na aula, foi uma aula bem detalhadinha, quase uma hora de aula, mas valeu a pena, tá? Quem viu não se arrependeu não, recebi muita gente falando lá na página, nos comentários para mim, no direto lá, que o pessoal gostou pra caramba da aula, vale a pena dar uma olhada se você quiser dar uma olhada depois, beleza? Então vamos lá. Seguinte, ó, a gente tem que pegar a força eletromotriz, que é 5,4, né? Aqui para facilitar, se você quiser deixar aquele formato lá, 50, na verdade não precisa não.
Você pode deixar assim mesmo, 5,4 vezes 10 elevado na menos 3. Pode deixar assim se quiser, tá? Beleza. Dividido por 3,5 vezes 10 elevado na terceira. Isso aqui, galera, é uma divisão de potências de mesma base. Como é que a gente faz aqui, Eugênio? Se é divisão de potência de mesma base, a gente conserva a base, subtrai os expoentes. Olha só, você está devendo R$3. Você pega mais 3 emprestados, fica devendo 6, né? Então fica 10 elevado a menos 6. E essa divisão aqui, galera, eu já fiz antes de eu iniciar a aula, tá? Isso aqui vai dar aproximadamente 1,54, tá? Não dá um valor exato, é um valor quebrado, tá? Mas a gente pode considerar duas casas decimais. Então, esse valor de I aqui vai ser 1,54 vezes 10 elevado na menos 6 ampere. Ampere, que é a unidade de corrente elétrica. Uma observação legal também, esse 10 elevado a menos 6, em algumas questões, pode aparecer como sendo essa letrinha aqui, o micro, tá? O Mi, beleza? Então, a gente poderia também escrever como sendo 1,54 miliampere, beleza? Micro, na verdade, microampere, beleza? Então, é outro múltiplo aí que eu acho bacana vocês saberem, beleza? Agora, mais uma questão aí, tá? Também no PISM de 2014, e o que eu achei até estranho, né? Porque é comum de cair o mesmo assunto mais de uma vez na prova do PISM 3, visto que a gente tem 5 questões discursivas, mas o mesmo assunto especificamente, tipo assim, cai 2 questões sobre indução, lei de Lenz e tal, é algo bem difícil de acontecer, né? Geralmente acontece para a parte de química orgânica, porque é algo bem recorrente, mas esse ano fugiu um pouco do padrão. Mas vamos dar uma olhada no exercício. Diz o seguinte, galera. Vamos lá, ó. Uma espira circular está imersa em um campo magnético criado por 2 ímãs, conforme a figura abaixo. Um dos ímãs pode deslizar levemente sobre uma mesa que não interfere no campo gerado. O gráfico da figura a seguir representa o fluxo magnético através da espira em função do tempo. Então, galera, isso aqui para a gente é o fluxo, tá? O chamado Bá cosseno θ. Isso aqui é o tempo, beleza? Então, vamos lá. O intervalo de tempo em que aparece na espira uma corrente induzida, então olha só, galera, é simples. A gente tem que pensar assim. Então, a força eletromotriz induzida é dada pela variação do fluxo, menos a variação do fluxo aqui dividida pelo tempo. E a corrente induzida é dada pela força eletromotriz induzida dividida pela resistência equivalente. Tá? Então, vou colocar aqui IN aqui de induzida, vou colocar um IN aqui de induzida também. Tá? Só para a gente ter um paralelo aqui entre as fórmulas, tá? Beleza? Ah, por que você não botou o módulo aí? Porque no caso não está especificando o que é módulo, tá? Beleza? E aqui a gente só tem que ver se vai ter corrente induzida ou não. Para ter corrente induzida, vamos ver se vocês vão me acompanhar. Olha só, para ter corrente induzida tem que ter força eletromotriz induzida, ou seja, tem que ter variação aqui. Essa variação ela tem que ser diferente de zero. Então, para ter corrente induzida, tem que ter força eletromotriz induzida. Se tem força eletromotriz induzida, tem corrente induzida. Vamos lá, vamos pensar nos intervalos aqui do exercício. Tá? Vamos pensar de 0 a 1 segundo. Nesse primeiro intervalo aqui. De 0 a 1 segundo, o fluxo ele é constante. Se o fluxo ele é constante, não tem força eletromotriz induzida. Se não tem força eletromotriz induzida, não tem corrente induzida. Então, eu posso eliminar a letra A e a letra B. Porque a questão quer saber os intervalos de tempo onde vai aparecer uma corrente induzida. Beleza? Agora vamos lá. De 1 para 2 segundos, a gente tem uma variação do fluxo, não tem? Tem. De 1 para 2 segundos tem variação do fluxo. Se tem variação do fluxo, tem informação de força eletromotriz induzida. Se tem força eletromotriz induzida, tem corrente induzida. O mesmo vale para de 2 a 3 segundos. Tá? Vai ter uma variação do fluxo. Se tem variação do fluxo, tem força eletromotriz induzida. Com isso, a gente tem corrente induzida. Beleza? Então, de 1 a 2 segundos e de 2 a 3 segundos, a gente vai ter uma corrente induzida sendo gerada. A letra D, por exemplo, ela ignora o intervalo de 2 a 3 segundos. Então, não pode ser essa a nossa correta. E a letra E, ela ignora o intervalo de 1 a 2 segundos. Então, por eliminação, galera, o gabarito só pode ser a letra C. Olha só, a letra C fala que de 1 a 3 segundos a gente tem formação de corrente induzida. Sim, no intervalo de 1 a 3 segundos a gente tem variação do fluxo. No intervalo de 4 a 5 segundos também. Então o gabarito só pode ser letra C de cachorro. Beleza? Galera, mais uma questão agora, uma questão que trabalha inclusive com um pouco de física do PISM 1, tá? Porque conceito de peso, enfim, é conceito que vocês não veem
com tanta recorrência, pelo menos no PISM-3, né? Pode aparecer, mas não é tão recorrente. Vamos lá, diz o seguinte: um fio condutor rígido de massa igual a 200 gramas e comprimento L de 20 centímetros é ligado ao restante do circuito através de contatos deslizantes sem atrito, como mostra a figura abaixo. O plano da figura é vertical, inicialmente a chave está aberta. O fio condutor é preso a um dinamômetro e se encontra em uma região com um campo magnético de módulo igual a 1 Tesla. Beleza, entrando perpendicularmente no plano da figura. Com base nessas informações, faça o que se pede. Vamos lá. A letra A pergunta qual que é a força medida pelo dinamômetro com a chave aberta. Galera, presta atenção numa coisa. A gente tem aqui no caso o campo magnético e pá, beleza. E olha só, como a gente tem corrente, tem comprimento e tal, a força magnética que vai existir aqui quando essa chave for fechada vai ser aquela que a gente conhece, é o famoso Bill. Bill seno θ, mas como o ângulo ali é um ângulo de 90, o seno de 90 é 1. Então a força magnética aqui vai ser o famoso Bill. Só que olha só, se a chave está aberta, não tem corrente passando, então não tem força magnética nessa situação aqui, com a chave aberta. Então a única força que vai agir, galera, vai ser a força peso, né? Então o fio condutor, a única força que vai agir sobre esse fio condutor aqui no caso, ó, é a força peso. Vou colocar numa outra cor aqui para a gente conseguir visualizar legal. Tá? Vou botar aqui na cor vermelha para destacar. Tá? Vou até aumentar um pouquinho a espessura. Tá? Então aqui a gente tem a força peso como sendo a única força agindo aqui no sistema. Tá bom? Então força peso. Então a força medida pelo dinamômetro vai ser a força peso. E a força peso, a gente sabe que peso é massa vezes a aceleração da gravidade. A questão lá no início da prova mandou considerar que a aceleração gravitacional no local é 10 metros por segundo ao quadrado. Então a massa está em gramas, tem que passar para quilograma. Se você tem uma massa em gramas e quer passar para quilograma, basta dividir por 1000. Então 200 dividido por 1000 multiplicado por 10. Simplifica esses dois zeros com esses dois zeros, esse zero com esse zero. Então o peso, galera, em newtons, tá? Peso é uma unidade de força. Logo, o peso é 2 newtons. Então a força medida pelo dinamômetro, a força F, vai ser uma força igual a 2 newtons. Beleza? Tranquilo? Exercício resolvido parcialmente, né? Falta algumas partezinhas aí. Agora, olha só. A nossa ideia aqui agora, vamos ver, letra B. Determine a direção e a intensidade da corrente elétrica no circuito após o fechamento da chave, sabendo que o dinamômetro passa a indicar leitura igual a zero. Então, se o dinamômetro ele indica leitura igual a zero, significa o seguinte: significa que a força magnética vai equilibrar com o peso do fio condutor. Tá? Porque aí significa que a tensão é zero, ou seja, a força resultante vai ser zero. Beleza? Então, galera, qual que vai ser a ideia? Vou traçar aqui um outro vetor. Tá? Outro vetor aqui, vou colocar na cor azul claro. Não sei se está dando para pegar aí, mas aqui, ó, essa aqui é a força magnética, tá? Então, força magnética está igualando com a força peso, beleza? E no caso aqui, galera, pensando no sentido da corrente, o sentido da corrente aqui no caso vai ser o sentido horário, tá? Pensando aí na chamada regra da mão direita e tal, né, a gente consegue chegar nisso aí. Não sei se eu cheguei a falar de regra da mão direita, mas a gente consegue chegar no sentido horário, tá? Então a corrente ela está seguindo o sentido horário, que é esse aqui, ó. Está se deslocando assim. Beleza? Então tá aqui o sentido. Beleza? Show! Agora, galera, qual que vai ser a ideia? A gente vai ter que igualar o peso com a força magnética, né? Então, bom, para a gente determinar a intensidade da corrente, a gente vai ter que igualar realmente o peso com a força magnética, né? A gente vai falar corrente magnética. Bom, o peso ele vale 2 newtons, tá? Então 2 vai ser igual ao campo magnético, que é 1, né? O I é o que eu estou procurando. No caso, o comprimento é 20 centímetros, só que eu tenho que passar para metro. De centímetro para metro, basta eu fazer o seguinte, basta eu dividir por 100. Então, eu simplifico esse zero aqui com esse zero aqui, beleza? Agora, eu simplifico aqui por 2, aqui fica 1 sobre 5. Então, galera, fica assim, ó. Fica
I sobre 5 igual a 2. Então o I, galera, vai ser igual a 10 amperes. Então o gabarito para a nossa questão está aqui. I igual a 10 amperes. Então está aqui, galera. Letra B respondida. Letra C. Calcule a tensão da bateria sabendo que a resistência total do circuito é 6 ohms. Galera, isso aqui é bem tranquilo, né? Isso aqui pela primeira lei de Ohm a gente consegue chegar, né? O famoso URI. Né? Tá pedindo para a gente determinar a tensão da bateria, ou seja, a diferença de potencial. Então, é o famoso URI, né? Primeira lei de Ohm. Tranquilo? Então, a diferença de potencial, a tensão da bateria, vai ser a resistência, que no caso é 6 ohms, multiplicada pela corrente, que no caso é 10. Então, a gente vai ter uma diferença de potencial equivalente a 60 volts. Então, está respondida a questão. Agora, as duas questões finais para a gente encerrar nossa maravilhosa aula. Beleza? Tá vendo como é que passou rapidinho, gente? Já tem mais de 40 minutos aí. Caraca, gente, sério? Vamos lá. Essa questão, quando o PISM 2018, a prova que antecedeu a minha última, né? Em 2018 eu fiz PISM 2. Vamos lá. Hall mostrou em 1879 uma maneira de descobrir quais são as cargas que se movem num condutor concorrente em um fenômeno que foi conhecido como efeito Hall. Em um fragmento de uma fita condutora em que a corrente elétrica contínua I aplica-se um campo magnético constante perpendicular à fita, conforme a figura. Caso o condutor seja metálico, faça um esquema do condutor e mostre onde está direcionada a força magnética sobre os elétrons de condução. Galera, olha só, já deu bizu, elétrons. Então, carga negativa. Beleza? Mas a ideia aqui vai ser usar a regra da mão esquerda. Tá? E pela regra da mão esquerda, não tem segredo isso aqui não. Acredito que vocês não vão ter dificuldade com isso aqui não. Eu vou tentar representar para vocês aqui, mas eu quero que vocês fiquem atentos. Olha só. O sentido da força vai ser esse sentido aqui. Porque pela regra da mão esquerda, a gente vai ter a força magnética sendo perpendicular ao vetor campo magnético. Tá? Pela regra da mão esquerda, tá? A regra de Fleming. Né? Então, o ângulo de 90 graus é esse ângulo aqui. Tá? Vocês vão ter que chegar a uma terceira dimensão aqui para vocês verem isso aqui. Tá vendo? Ó? O vetor de indução magnética está apontando para baixo. Né? Então, a gente vai ter que ter um ângulozinho aqui de 90 entre o vetor força magnética e o vetor campo magnético. Beleza? Tranquilo? Então, letra A está respondida aqui. Tá? É realmente bem tranquilo, é só você lembrar da regra da mão esquerda. Tá? Vamos lá. Letra B. Na situação estacionária, cargas se acumulam nos pontos A e B, que estão separados entre si pela distância D. Surge um campo elétrico constante E entre A e B que anula a força magnética. A diferença de potencial é dada por U igual a ED. Né? Eu estou falando U porque ali está a V, vocês podem acabar confundindo com velocidade, eu não acho isso legal. Em um experimento para medir a intensidade do campo magnético em um determinado local, encontra-se que a diferença de potencial vale 4 vezes 10 elevado a menos 9 volts, deu a distância e deu o valor da velocidade. Galera, relativamente tranquilo. Né? Vamos por partes. A gente sabe que por um campo magnético uniforme, a gente vai ter isso aqui. Beleza? Eu posso escrever o campo elétrico uniforme como sendo a diferença de potencial dividido por D. Né? Isso aqui eu posso escrever. E a força elétrica, nesse caso, vai se igualar com a força magnética. Dito isso, né, a gente vai ter o seguinte. Força elétrica eu posso escrever como sendo Q vezes o E. Força magnética eu posso escrever como sendo QVB. Eu quero encontrar o módulo de B. Simplifico esse Q aqui com esse Q aqui. No lugar do E eu vou colocar a diferença de potencial dividido pela distância. 4 vezes 10 elevado a menos 9 volts dividido pela distância. A distância é 1 milímetro. Então vai ser 1 vezes 10 elevado a menos 3 metros. Né? Isso aqui vai ser igual. A velocidade, 0,01 é 1 vezes 10 elevado a menos 2. Milímetros por segundo. De milímetro aqui eu vou passar para metro. Tá? Então, esse milha ali é 10 elevado a menos 3. Então, isso aqui vai ficar 10 elevado a menos 6. Então, aqui, 10 elevado na menos 6. Na verdade, pera lá, galera. Vai ficar 10 elevado a menos 5. Isso aqui, vezes o B. Tá?
Isso aqui é uma divisão de potências de mesma base, conserva a base, subtrai os expoentes. Você deve 9, dá 3, fica devendo somente 6. Então 4 vezes 10 elevado a menos 6, 10 elevado a menos 5 vezes o B. Agora, se você passar esse 10 elevado a menos 5 que está multiplicando e dividindo, você vai encontrar um valor para B igual a 4 vezes 10 elevado a menos 1 Tesla. Você poderia escrever também simplesmente 0,4 Tesla. Também estaria certíssimo. Beleza? Galerinha, para a gente encerrar agora uma questão que caiu na prova do professor. Sério, professor? Sério. Isso que caiu lá na prova do PISME quando eu fiz lá no meu último ano. Tá? Uma questão aí que traz aí uma espira. Tá? E também trabalha com essa ideia que eu falei com vocês lá da solenoide. Tá? Vamos lá. Uma espira circular condutora com raio de 2 cm está envolvendo um solenoide muito comprido com raio de 1 cm. Ele deu o esquema aqui. O campo magnético do solenoide, se for positivo, aponta para a direita. As direções C e D correspondem às direções possíveis de corrente de indução da espira. O gráfico na figura mostra o comportamento do módulo B do campo magnético em função do tempo. Ele é mantido 0 segundos até 1 segundo, 1 e 2 segundos, tá. Aumenta até 0,5 Tesla, tá. Aí aqui falou, né, que não chegou a dar aqui o raio da solenoide? Deu, beleza. Bom, a questão basicamente pergunta qual vai ser o sentido da corrente da espira, né? E presta atenção, a solenoide vai induzir uma corrente na espira. Então, o sentido da corrente da solenoide vai ser o sentido oposto da espira. A espira vai ter uma corrente gerada com o sentido oposto da solenoide, porque a solenoide está inspirando a espira, está induzindo a espira. Está influenciando, beleza? Então, pela aquela regrinha que eu falei para vocês, né, a regrinha do dedão, né? Então, por essa regrinha aqui, ó, campo magnético para cá, né, igual eu mostrei para vocês lá na aula, ó, a corrente aqui do solenoide vai ser aqui. Então, como a corrente induzida está sendo gerada sobre a espira, então a espira vai ter um sentido de corrente contrário ao da solenoide, tá? Então, a direção vai ser a direção C. E como é que eu justifico isso? Pela chamada lei de Lenz. Tá? E você poderia dizer que a corrente induzida vai ter sentido contrário ao objeto que a induziu. Beleza? Agora, galera, olha só. Está pedindo para a gente calcular a força eletromotriz induzida, o módulo, ou seja, o valor positivo. Então, a gente vai ter que usar essa formuleta aqui, ó. Delta fluxo dividido pelo tempo aqui, módulo. Galera, olha só. De 0 até 1 segundo, o fluxo, o campo magnético ele é constante. E a variação do fluxo, já falei para vocês, variação do fluxo é a variação do campo magnético multiplicada pela área, visto que a área é constante, né? Não está trabalhando com questão de dilatação, né? Beleza. Então, galera, olha só. De 0 até 1 segundo, o campo não varia. Se o campo não varia, o fluxo não vai variar. Logo, se não varia o fluxo, não tem força eletromotriz induzida. Então, aqui é 0. De 2 até 3 segundos, a mesma coisa. Daqui não varia, então não tem força eletromotriz induzida aqui. De 2 até 3 segundos. Então, 0 aqui também. Então, 0 volt, 0 volt. De 1 até 2 segundos tem uma variação. Beleza? A variação é de 1 segundo. Vamos lá. Então, vamos pensar aqui. A variação do campo magnético vai ser de 0,5 Tesla. Tá? Então, delta fluxo vai ser 0,5, que é o mesmo que 5 vezes 10 elevado a menos 1. A área, né, vai ser 3 vezes o raio ao quadrado. O raio aqui é o raio da espira é 1 centímetro. Então, 1 vezes 10 elevado a menos 2 ao quadrado aqui. Beleza? Tranquilo até aí, né, gente? Beleza, gênio? Vamos lá. Então, isso aqui vai ficar assim. 5 vezes 10 elevado a menos 1, mesmo que 5 sobre 10. Multiplicado por 3, multiplicado por 1 vezes 10 elevado a menos 4 aqui. Aqui, você pode fazer o seguinte, você pode simplificar. Esse aqui por 5, aqui fica 1, aqui fica 2. Aqui se simplifica por 2 aqui também. Aqui fica 1,5. Então, galera, nesse intervalo de 1 até 2 segundos, a gente vai ter uma força eletromotriz induzida de 1,5 vezes 10 elevado a menos 4 volt. Galera, dessa forma a gente encerra mais uma aula. Espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado, sobretudo entendido. Se você gostou, deixe seu comentário, deixe seu like, divulga aquele seu colega para fazer prova aberta de exatas aí, precisa de uma mão. Enfim, é isso, galera. Fiquem com Deus, não se esqueçam, fé na missão, foco na aprovação. Tamo junto.